Capítulo 1. Ernesto. Quero uma auditoria nessas contas. Ah, é? Então contrata uma, já que só a senhora está incomodada. Só eu não. Aposto que a maioria aqui está, mas só eu tenho coragem de falar. Olhei em volta, ninguém se manifestava, mas todo mundo estava visivelmente agastado. Tínhamos nos mudado fazia pouco tempo, mas alguns vizinhos que já me conheciam de relance me cumprimentaram no automático. Era a minha estreia na reunião de condomínio do edifício Bougainville. Eu estava numa ponta do semicírculo de cadeiras instaladas no playground observando. O síndico parecia cansado e nervoso. Mas qual é a dúvida, dona Leda? Cota extra. Ninguém aguenta mais. Pra quê? Não basta a inflação insuportável deste país? Pegou na veia. Estávamos na metade dos anos 80 e a palavra inflação foi a senha para acirrar o bate-boca com o síndico, que morava no Bougainville, mas mal parava em casa. É porque o senhor quase não fica aqui. Por isso não está nem aí com barulho, com o lixo, e só inventa de cobrar essa dinheirama toda da gente. Pedi ao síndico para ver os papéis, que ele me passou com uma das mãos, enquanto com um dedo da outra mão apontava ofendido para a proprietária irada. Eu sou um profissional honesto, dona Leda. Comecei a ler a papelada e eles continuaram discutindo velhas questões e retomando rixas antigas, ressentimentos. A cota extra parecia apenas um pretexto. Arrisquei me levantar, interromper o bate-boca e falar mais alto. Realmente, o laudo do engenheiro parece bem coerente. Sem cota extra, não tem obra na garagem. Sem obra na garagem, o vazamento continua. O vazamento continuando, a gente economiza na cota, mas vai gastar quase a mesma coisa na conta de água. Mas o pior não é isso. Os moradores me olhavam apreensivos e desconfiados. A médio prazo, os danos estruturais do prédio vão exigir consertos que sairão ainda mais caros, como a parte elétrica e a laje da portaria, que pode ficar seriamente comprometida. Apenas o síndico assentiu com a cabeça. Dona Leda abriu a boca para retrucar, mas, como não tinha argumentos, disparou. Ah, e o senhor quem é? Como tem tanta certeza de tudo isso? É pedreiro, encanador, eletricista? A entonação da voz, a postura, o olhar desafiador que acompanhavam aquelas perguntas. Estufei o peito. Porra, que mulher insuportável. Eu é que devia perguntar o que você faz da vida e que direito tem de duvidar de mim. Isso não era nada perto da minha experiência com balanços, planilhas, cálculos complexos. E por enquanto nem chegava a ser uma questão de contas, mas de bom senso e lógica. Burra. Burros. Reorganizo este orçamento e este edifício todo em meia hora. Incompetentes, preguiçosos. Contive essa explosão dentro de mim e falei polidamente. Vou dar uma sugestão. Fui até a cabeceira de uma mesa que estava em um canto e abri as folhas planilhadas. Os condôminos se juntaram ao meu redor. Podemos realocar recursos e economizar desta maneira. Venci, ou melhor, vencemos o síndico e eu a batalha contra Leda e sua horda, mesmo ela me interrompendo sem parar, duvidando de cada argumento que eu apresentava e tentando refazer as minhas contas. Onde vocês estudaram, pelo amor de Deus? Eu tive vontade de dizer. Encostei na parede, tentando reprimir o desejo de voar no pescoço dos meus vizinhos. Mas, claro, eu jamais daria a eles o gosto de me verem como queriam, fora de mim. Gastei toda a minha poupança de paciência nessa assembleia. Subi bufando e, por um instante, me veio a pergunta de Meridiana no dia da nossa mudança. Não, eu não iria sair dali. Não havia para onde voltar. Aquela era a minha casa, o lugar que eu havia conquistado com meu dinheiro, meu esforço e meu trabalho. Abri a porta de casa de cara fechada. Fui direto ao quarto dos meninos, sabendo exatamente o que encontraria. César aos cochichos no telefone. Tirei o fone da orelha dele e bati no gancho. Ele me olhou furioso, mas não disse nada. Desde uma discussão que tivemos na casa antiga, nos comunicávamos por silêncios. Agora, todo dia era essa história. César não saía mais de casa, mas também não largava o telefone. A conta estava pela hora da morte, e não era ele quem pagava. Eu disse para ele ir dormir. Não, eu ordenei que ele fosse dormir. No dia seguinte tinha escola. Não encontrei Augusto. Aurora, cadê ele? Ela veio da cozinha me avisando que ele tinha telefonado, dizendo que já chegava. O garoto estava cada vez mais ausente, sempre intocado na casa de um amigo, de uma namorada, sei lá. Essa situação estava saindo de controle. Pedi a Aurora o número do telefone da casa onde Augusto estava. Não era hora dele estar na casa de ninguém. Ofendida, ela repetiu o que havia falado, que ele já estava voltando. Por que será que eu não acreditava? Augusto abriu a porta. Ah, lembrou que mora aqui. Escuta bem.
Amanhã a gente vai ter uma conversa muito séria sobre isso de você ficar o tempo todo enfiado na casa de sei lá quem. Não é sei lá quem, pai. É o Cláudio, você conhece. Ele é o filho do... Não me interessa. À noite eu quero que você... À noite eu quero você em casa, tá me ouvindo? Ele foi para o quarto pisando duro, mas calado. Não era nem besta de tentar me enfrentar. Sabia o que tinha acontecido quando o irmão decidiu fazer isso. A Aurora trouxe meu prato. Comer me acalmou um pouco. Eu tinha ido direto do trabalho para a reunião de condomínio no prédio, e a fome não era boa conselheira. Senti um alívio assim que dei as primeiras garfadas, e então comecei a desabafar com a Aurora sobre a discussão. Contei da questão da cota extra, das obras e de como era impossível argumentar com algumas pessoas, de como eu estava cansado. Esta casa não era tão legal, papai? Meridiana parecia não estar prestando atenção em nada, mas acompanhava tudo deitada no sofá, assistindo novela, e agora não deixou passar outra chance de me provocar. Minha filha seguia em sua campanha de pôr defeitos em tudo na nova casa. Eu sabia que era coisa de criança, mesmo assim era insuportável. Quando eu tinha a idade dela, também não queria morar onde eu morava, mas não ficava atormentando o mundo inteiro por causa disso, muito menos minha mãe e os mais velhos. O tom irônico dela fez meu mau humor voltar. Problema existia em toda parte, e os daqui não chegavam nem perto dos de lá da Matadouro. 3 quartos, varanda, playground, carro, garagem, segurança, transporte fácil, perto da escola e do trabalho, vista para uma vila de casas com um belo jardim no meio. Dona Leda e suas cópias não eram nada, absolutamente nada. Não passavam de pedrinhas minúsculas perfeitamente suportáveis, quando comparadas ao pedregulho do qual tínhamos nos livrado. Aqui era o nosso lugar e ponto final. Sempre deveria ter sido. Isso não é assunto para criança. Vai dormir você também. Não, não tem mais nem meio mais. Agora. O senhor é muito. Ela não terminou a frase e saiu com cara de choro. Que ridículo. Eu, incomodado, tentando rebater uma garota prestes a fazer 11 anos. Impressionante como as novas gerações não dão valor às coisas. Vai saber por que essa menina não quer ficar aqui, com todo esse conforto que a gente lutou tanto para dar a ela e aos irmãos. Favela do Matadouro, imagine. Quando eu era bem menino, gostava de ir ao velho matadouro só para olhar os trilhos. Eu forçava o olho até onde a vista alcançava. Eles faziam uma curva em direção ao desconhecido, ao insondável. O centro da cidade significava para mim o mistério absoluto. A mãe detestava o matadouro, que dava nome ao lugar onde a gente morava. Ele estava ali desde meados do século XIX, produzindo carne e escoando tudo pela linha férrea que me fascinava. Do amolador das ferramentas, passando pelos açougueiros e incluindo os cuidadores dos animais, ninguém daqui morava lá, aonde os vagões chegavam cheios. Todo mundo morava aqui mesmo, para onde os vagões voltavam vazios. Quem ganhava a carne de primeira e o dinheiro que esse negócio gerava não vivia perto da gente, mas na outra ponta da ilha. Tudo começava lá. Foi crescer um pouco para eu entender a raiva da minha mãe Feliciana. Onde estávamos era sempre o fim. Então comecei a pensar que eu precisava ir para onde as coisas nasciam e não ficar onde tudo morria. E morria mesmo, porque eu devia ter uns 12, 13 anos, quando o próprio matadouro faliu e fechou. Um desespero. Muita gente desempregada e sucumbindo à carência, que já não era pouca. Àquela altura, gerações tinham se criado no entorno do matadouro e dependiam dele. Até hoje eu vejo muita gente que tem ou teve algum parente ou amigo que passou pelo antigo conjunto de galpões de tijolos aparentes, com seus pastos e currais na parte traseira cheirando a estrume, sebo e sangue. Seja o pé ou a cabeça, tudo do boi se aproveita. Dona Feliciana repetia esse versinho enquanto dava 1 ou 2 golpes secos na peça de carne que cortava para o nosso jantar. Quando o assunto era trabalho, minha mãe sempre se manteve bem longe do matadouro, mas nem por isso deixava de tentar conseguir algumas sobras de lá, que faziam a nossa dieta menos pobre. Ela tinha a satisfação íntima de ser uma das únicas pessoas do morro que nunca havia trabalhado no matadouro. Tinha seus motivos. Nos anos 1960, morávamos no ponto mais alto do morro, lugar aonde tudo chegava com dificuldade. Reino do precário renido. Mamãe não gostava da favela do Matadouro, mas também não morria de amores pelo centro da cidade. Para viver, ela vendia lanches na estação de trem e complementava a renda como faxineira. Eu ficava na casa da dona Juca Benzedeira, a avó que eu não tive e a pessoa responsável pelos maiores momentos de paz que eu experimentei na vida.
Ela cuidou do meu umbigo de recém-nascido e do sarampo que tive aos 8 anos. Brinquei de floresta no meio da montoeira de plantas que ela tinha, e foi com o raminho de uma delas que vó Juca me benzeu de cima a baixo antes de eu passar no concurso. Fui a muitas giras naquele terreiro e batizei meus meninos na igreja por recomendação dela. Mas, vó Juca, a senhora não é de outra religião? Isso é só coisa aqui da terra, filho. Lá em cima é tudo misturado. Quando eu não podia ficar com a vó Juca ou com alguma vizinha, eu ia com a minha mãe para o trabalho. Saíamos da estação, íamos para a casa da madame e eu me enfiava nos fundos e ficava lá quietinho. No fim do dia, voltávamos para o matadouro. Eu achava tudo muito diferente no centro, rico, bonito. Para o Ernesto, criança, até que era bom, mas o adulto de hoje entende como era ruim, muito ruim. Sei que eu não fui lá muitas vezes, porque Dona Feliciana pegava qualquer bico, fazia de tudo para não precisar recorrer àquele serviço. Um desses trabalhos foi o de bilheteira de cinema. Era a única sala perto da Matadouro, e quando a bilheteria fechava, ela passava para a parte de dentro, ajudando o responsável pelo projetor. No final da sessão, vendia balas e depois ainda limpava o salão e os banheiros. Uma semana na matinê do sábado e a outra das sessões de domingo à noite. Ô mãe, a gente bem que podia juntar um dinheiro para fazer uma viagem daquelas no filme. Para fazer uma viagem daquelas do filme. Ela sorria, melancólica. Ali, ao lado daqueles rolos de filme na sala escura de projeção, vendo tantas histórias, Dona Feliciana pensava que nenhuma poderia ser sua. Considerava que era tarde demais para sonhar com viagem, para dar um giro que alterasse de verdade a rota de sua existência. A cota de esperança dela residia em mim, no sobe e desce do dia a dia, ia pegando os serviços que surgiam, para evitar que eu precisasse trabalhar e pudesse me manter firme em direção à única saída que lhe ocorria, o estudo. Tudo, ou quase tudo, era válido para que eu me tornasse o novilho que fugia da sina do rebanho. Zé Ernesto, acorda, meu bem, acorda. Pensando nessas coisas, acabei cochilando, mas agora que todo mundo tinha ido dormir, a Aurora queria conversar. A dona Leda tem alguma razão. Não temos como pagar esse extra e ainda os gastos essenciais, o clube, o curso de inglês, o judô dos garotos, o balé da Didina. Não vamos mudar a escola nem cortar as atividades deles. Quem disse isso? Eu estou dizendo é que precisamos cortar gastos. Ter que viver na ponta do lápis me deixava furioso. Depois de anos trabalhando no banco e vivendo na ponte aérea da Matadouro para o centro, do centro para Matadouro, eu tinha atualizado minhas definições sobre dinheiro e patrimônio. Este é o segredo deles. Todas as facilidades liberadoras de tempo e acumuladoras de conhecimento são moeda. Pensar nisso só aumentava minha impaciência. Os proprietários daqui são mesquinhos com a cota extra, mas não se importam em gastar com tudo que possa lhes dar um diferencial que os mantenha onde estão. Coisas que eles nos convencem a pensar que são supérfluas, mas que ampliam a visão de mundo deles, ficam reservadas só para eles. A Aurora me olhava preocupada, achando que eu andava paranoico e precisava tratar da cabeça. Olha aí, mais uma coisa que precisa de dinheiro. Eu não tinha dúvida de que ela estava certa, mas preferia fugir do assunto. Minha ideia fixa era que eu deveria ser o provedor da casa. Melhoramos de vida. Não éramos mais o casal do nosso começo e aos poucos fui tentando convencê-la a deixar o trabalho. Eu achava que havia tarefas mais importantes para executar em casa e que um de nós precisava dar mais atenção a isso. Ela, naturalmente. Esse assunto virou um ponto de tensão pesado entre nós. Como era possível? Se já havíamos combinado e planejado tudo. O combinado não sai caro, e agora a Aurora queria mudar de trajeto no meio da viagem. Isso me enlouquecia, mas para ser sincero, o que me deixava irado mesmo era a parte em que ela de fato tinha razão. Nós não podíamos prescindir do trabalho dela. Adiamos uma avaliação mais profunda das nossas contas e da vida, mas dormi mal, preocupado. Já estávamos bastante endividados por causa dos financiamentos do apartamento e do carro, e por todas as outras despesas que a Aurora enumerou. Na cama, ela não me abraçou e tive sonhos esquisitos, na verdade, pesadelos. Dona Leda do 503 sentada na nossa sala, a mesa da cozinha na varanda, dentro do nosso carro na garagem, em todo lugar ela aparecia. Mas não eram só problemas financeiros que estavam me atormentando. De manhã, quase me cortei fazendo a barba. De tão óbvia foi a ideia que me surgiu. Síndico não paga condomínio, e alguns até ganham uma remuneração. Ninguém no Bougainville queria
Ser síndico, porque é uma tarefa exaustiva, chatíssima. Eu soube que Dona Leda já havia ocupado o cargo, mas não aguentou o pique por muito tempo. Além disso, metade do edifício não a suportava nessa função. Uma coisa era tê-la como aliada, outra, bem diferente, era aguentá-la na porta de casa todo dia. Na Assembleia, eu tinha demonstrado competência, portanto, estava resolvido. Eu iria me candidatar a síndico para aliviar as nossas contas. Quando contei a Aurora da minha decisão, ela ficou ressabiada. Mais trabalho? Era só até as coisas se equilibrarem, eu disse. Passei o dia planejando tudo. Eu queria multiplicar os ganhos, daria certo. Quem sabe eu até poderia começar minha campanha para síndico no dia seguinte mesmo. À noite, peguei o caderno onde anotávamos as despesas e as receitas da família e me sentei com a Aurora à mesa da sala para fazermos cálculos. Começamos a somar, subtrair, dividir. A televisão ligada no Jornal da Noite falava do assunto do momento. A abertura, a redemocratização, o novo presidente. Eu não conseguia me concentrar totalmente nos cálculos. A atenção cada vez mais no noticiário político do que nos boletos atrasados. O seu Claudionor, o pai do Cláudio, disse que agora é que o país afunda. Virei bruscamente na direção de Augusto e o encarei sem acreditar. Agora mais essa. Eu tendo que aturar esses Cláudios dando palpite na hora do meu telejornal. Ah, espero que para ele afunde mesmo, mas não vai acontecer. Sabe por quê? Porque merda boia. Pai, o senhor nem conhece o cara para falar desse jeito. Esse tipo eu conheço sim. Você mesmo disse que eu conheço, lembra? Larguei o caderno, o lápis e levantei irritado. A Aurora ainda tentou me chamar de volta para as contas, mas fui me deitar aborrecido, ainda sem querer dormir. O Augusto era ambicioso e eu não achava ruim, pelo contrário. A gente precisa querer, desejar, sonhar, mas não sei. A ambição dele, ao mesmo tempo que me lembrava a minha própria ambição, quando eu tinha a idade dele, me preocupava, porque eu sentia que havia algo mais. A amizade com aquele Cláudio e a família dele acendia um sinal vermelho em mim. Eu iria investigar na primeira oportunidade. Nesses momentos de inquietação, de incerteza sobre algo a mais, deste mundo novo onde vivíamos, eu me voltava para Matadouro. Simbora pro campinho, Zé. Marcão emprestou a bola. Quando Tonho e os amigos me chamavam, eles às vezes me ouviam responder: Vou não, tenho prova amanhã. Como assim? A mãe não estava em casa e eu preferia ler e estudar? Eles não entendiam. Por essas e outras, meus amigos me achavam bastante estranho. A turma não perdoava. Cabeçudo, cabeça. Eles exageravam. Não era sempre assim. Eu também jogava a minha bola, mas quando era época de prova e pronto. Eu sabia que era muito importante, principalmente para minha mãe, que eu fosse bem na escola. Quando aprendi a ler, vi o orgulho nos olhos dela, e Dona Feliciana fazia questão de deixar transparecer a satisfação que sentia ao me ver lendo. Ela incentivava, me presenteava com revistas em quadrinhos, quase sempre usadas. Depois de um tempo, passei a ganhar algumas novinhas em folha também. Só mais velho, fiquei sabendo que ela tinha aberto uma conta na banca de jornal do seu Marcelo. O fiado dela era para investir na minha leitura. Lembro perfeitamente do dia em que ela me trouxe um livro colorido. Tinha ido fazer um bico como doméstica, e assim que chegou em casa, tirou da bolsa, junto com algumas frutas e mantimentos que a patroa tinha dado para ela, o livro que por algum tempo seria o único livro da nossa casa. Eu o li e reli muitas vezes, se bem que a certa altura eu nem estava relendo mais, sabia tudo de cor e salteado. Eu posava num canto da, eu posava num canto da casa com o livro no colo, só para sentir o olhar carinhoso da minha mãe caindo sobre mim. Gostar de ler e estudar ficou para sempre ligado à sensação de me sentir amado. Além da leitura, havia outra coisa de que eu gostava demais. Na sexta-feira, eu começava a perturbar Dona Feliciana para ir com ela ao trabalho no cinema, mas ela não podia abusar da boa vontade do gerente, me deixando entrar de graça toda vez. Foi aí que o pipoqueiro, seu Dionísio, mudou a minha vida e também a do meu amigo Tonho. Anos depois, entendi que ele paquerava minha mãe. E, como tem razão o ditado que diz: quem meu filho beija, minha boca adoça. Assim que eu aparecia, ele já se adiantava com um saquinho de pipocas para mim. Ficamos amigos. Mas, seu Dionísio, o senhor não fala mais com a sua filha? Vocês brigaram? Ele coçou a cabeça, se abaixou e falou junto ao meu ouvido. Não é isso, é que ela mora muito longe e nem escrever uma carta para ela eu posso, porque não sei escrever. Foi assim que consegui meu primeiro trabalho.
Enquanto minha mãe atendia na bilheteria do cinema, eu sentava num tijolo baiano, apoiava o caderno do banquinho do seu Dionísio e redigia cartas para ele. As primeiras correspondências foram para a filha. Depois ele pediu que eu escrevesse para alguns parentes mais distantes. No começo eu me limitava a pôr no papel só o que ele dizia, mas com a prática fui percebendo que podia caber mais. Um dia, lembrei da colônia de alfazema, e no quanto o aroma desse perfume barato de farmácia me fazia pensar em Dona Feliciana. Seu Dionísio, de que comida da sua terra o senhor mais sente falta? Bolo de fubá. Então vou colocar aqui para sua filha. Todo o bolo de fubá que eu como me lembra da nossa casa. Aos poucos fui aprendendo a adaptar a fala para a escrita. Passei a escrever com mais facilidade e rapidez. O povo me via ali, fui ganhando clientes e com o tempo virei o escrivinhador de cartas do Cine Marluce. O que eu recebia em dinheiro eram só uns trocados, mas o que eu recebia de reconhecimento e gratidão pelo que eu fazia me despertava um sentimento de felicidade incrível. Com isso, trabalho para mim ficou sempre associado a essa primeira sensação de me sentir útil. Como agora eu tinha o dinheiro dos ingressos garantido, eu vivia chamando o Tonho para ir ao cinema comigo. Às vezes ele aceitava. O Sol é para Todos? Esse filme é sobre o quê? Ué, Tonho, a gente tá aqui justamente para isso, para ver o filme e saber sobre o que ele é. Eu me imaginei como o advogado da história, e Tonho se viu como o jovem acusado injustamente de estupro. Saímos do cinema com a cabeça fervilhando de entusiasmo, e a partir desse dia eu conquistei não só um companheiro para o cinema, como também mais um para o time dos que sabiam quando deviam trocar o futebol pelos estudos. E nunca ficou tão claro para mim que, se um dia fosse pai, precisaria dar aos meus filhos muito mais do que escola. Eu sei, você está sem dinheiro, pai. Pode me tirar do balé. A gente não aprende só na escola. Então me ensina violão. Você sabe tocar, é uma coisa legal e não é na escola. Violão é simples, você precisa de outro nível de cultura, um que não seja tão fácil de achar. Mas eu não gosto muito do balé. Ai, menina, depois a gente resolve sobre o violão. Mas de todo modo, você continua nas aulas de balé. Poxa, pai, você é tão. Meridiana me assustava às vezes. Ela não cedia a qualquer argumento. Mas tudo bem, às vezes temos que defender os filhos de si mesmos. Ela ainda não sabia, mas precisava do balé. Como eu queria ter tido a chance que eles tinham. Nesse mesmo dia, à noite, pus os três sentados na minha frente para ter com eles uma conversa séria. Eu iria me candidatar a síndico e meus filhos precisavam cooperar, jogar junto comigo. Mais do que nunca, precisavam entender que não podíamos dar nem um pingo de motivo para as donas Ledas da vida terem razão sobre o que pensavam de nós. A gente não precisava ser melhor do que ela, a gente precisava ser 3 vezes melhor do que ela. Quem é Dona Leda? A vizinha do 503, mas ela é só um exemplo, César. Na vida vocês vão topar com uma multidão de gente igual a ela. Problema da multidão, disse Augusto. A vida é nossa, pai. Eu vejo lá na casa do Cláudio que... Do Cláudio? O teu amigo é rico e branco, Augusto. Se liga. Pai, então quer dizer que estudar, fazer balé e ter um bom emprego resolve? Perguntou Meridiana. Resolve o quê, filha? As donas Ledas da vida, ué. Não era a primeira vez, nem seria a última que eu falava sobre isso com eles. Em diferentes ocasiões, com ou sem candidatura a síndico, com donas Ledas ou não como pretexto, eu toquei nesse assunto e sabia que continuaria voltando a ele muitas e muitas vezes. Jantamos e fomos dormir. A Aurora me abraçou e nos beijamos. Estávamos distantes e ela sentia isso. Nunca fui uma pessoa propriamente relaxada, mas ela dizia que, desde as vésperas da nossa mudança para o centro da cidade, a minha tensão tinha atingido um patamar bem alto. Amor, calma. Você está apertando demais o cerco. Eu tenho medo, Aurora. Uso a Dona Leda como exemplo, mas o que eu quero mesmo que eles acabem entendendo com o tempo é que ela é melhor do que nossa vizinha lá da favela do Matadouro. A Aurora me olhou de senho franzido, esperando uma explicação. A pobreza, meu bem, a pobreza. Fizemos sexo nessa noite. Depois a Aurora me envolveu em seu corpo, parecendo desejar proteger o que era bom e eliminar a ansiedade que me impedia de ver o que era verdadeiro. Retribuí seu carinho, fazendo-a entender que eu valorizava tudo o que tínhamos, e por isso me preocupava com o futuro e a queria mais concentrada em nosso projeto de vida.
mas prometi que pegaria mais leve com tudo, mesmo sabendo que transformações não acontecem assim, com promessas. Tonho e eu éramos inseparáveis. Lembro de uma conversa que tivemos na oficina do tio dele, a mão na roda, sobre umas brigas que vinham acontecendo na comunidade. Rixa de um com o outro por bobagens, coisas que se a gente parasse para analisar nem conseguia entender direito. Era só o que faltava, a gente brigando entre a gente. Um país todinho fudido desses e a gente nessa. Eu, hein? E lá do outro lado, no lado dos bacanas, geral tá tranquilaça, só curtindo a vida, disse Tonho. Mas e quem tá no meio do caminho, entre aqui e lá, como é que fica? Tonho me olhou com um ar divertido. Quem tá no meio é fudidaço igual a nós, mas finge que não sabe disso. Sentado num canto da oficina, ele seguiu me provocando e dando suas garfadas na marmita do almoço. Vai, confessa, Zé, que tu é doido pra virar barão. O senhor doutor barão Zé Ernesto das Cabeças do Matadouro. O desdém com que, Tonho falava da minha vontade de sair dali e de progredir na vida me incomodava e me fazia pensar na dona Polônia e na Aurora. Elas moravam no sopé do morro e tinham uma casa ajeitadinha, com um muro baixo na frente. Dona Polônia fazia questão de pintá-lo, ela própria, uma vez por ano, e a mesma coisa faziam os vizinhos lá embaixo com seus muros. A casa dele se destacava em meio às nossas fachadas cansadas e mal cuidadas, e pareciam formar um escudo protetor invisível que até intimidava. Os moradores lá do alto debochavam daquele capricho todo, mas lá no fundo cultivavam a mesma pequena ambição de terem um muro que pudessem pintar todos os anos. Sim, eu queria nunca mais ter que esperar o 39, eu disse para Tonho. E também queria água, esgoto e luz decentes. Almejava não um muro, mas uma casa inteira pintada, mobiliada e confortável. Queria máquina de lavar, liquidificador, televisão colorida, telefone com linha própria e extensão, um carrinho de supermercado cheio todo final do mês, um automóvel sem os remendos que eu ajudava a fazer nos veículos velhos que apareciam na oficina do pai dele. Falei que achava bem chique quem viajava de avião e que sonhava com contas pagas, férias, aposentadoria, e devolvi a provocação para o Tonho. Se ser barão me trouxer tudo isso, então eu quero ser barão sim. Tudo parecia muito distante, mas a vida seria outra se eu passasse no bendito concurso do Banco do Brasil. Tu nem trabalho tem direito, cabeçudo, e já tá pensando em férias, aposentadoria? Ficou de maior outro dia e já tá com essas ideias de riqueza. Tô sim. Nunca vi minha mãe passar um final de semana inteiro sem trabalhar. Qual o problema em querer ter dinheiro? Tonho assumiu uma expressão séria, deixou a marmita de lado e pôs um braço no meu ombro. Problema nenhum, Zé. É que esse negócio de consertar carro de vez em quando me leva para uns lugares de bacana que eu vou te contar. Outro dia, meu pai e eu fomos na casa de um cara que tinha um Alfa Romeo. Eu nunca tinha visto uma casa como aquela, que doideira. Mas aí, dois filhos dele foram aonde a gente estava para falar com o pai, e você precisava ver. O sujeito tratava melhor o carro do que os filhos. Daí que o problema não é ter as coisas, é as coisas terem a gente, sacou? Eu e o Tonho decidimos tentar o funcionalismo e conseguimos vaga num cursinho popular, que funcionava numa biblioteca pública no bairro ao lado. A gente sabia que eram poucas vagas para muita gente, que via naquilo a chance de realizar os mesmos sonhos que eu tinha enfileirado para o Tonho lá na oficina. Decidimos fazer o possível e o impossível para estudar todo o conteúdo indicado. Foi lá que vi pela primeira vez a coleção dourada, e eu sempre dava um jeito de tirar um tempo para ler um trecho, uma página. Achava interessantíssimo quanto assunto. O Tonho não dedicava tanto tempo para estudar. Toda hora ele desaparecia, atrasado para uns compromissos que não explicava direito o que eram. Nunca me liguei muito em política, mas ele sim, o que me preocupava. Estávamos numa época em que não tinha como não achar coisas de política perigosas. E eu tentava alertá-lo, indo pelas beiradas, porque ele jamais me responderia se eu fosse direto ao assunto. Numa das nossas conversas na hora do almoço na oficina, eu disse para ele: Cara, sei lá o que você anda metido, mas só não esquece de uma coisa: tu é preto, irmão. Se você não esquecer disso, vai conseguir se livrar de muita encrenca. É justamente por isso que eu brigo pelo que eu acho que tenho que brigar, Zé. A hora do almoço estava acabando. Em seguida, a gente ia trabalhar num Fusca que tinha chegado na oficina, com a frente toda amassada e os vidros quebrados. Mas eu ainda não queria encerrar a conversa.
Então me conta o que você. Eu comecei a dizer, mas Tonho me interrompeu. Bora dar jeito no Fusca? Era sempre assim. A conversa sobre os sumiços dele não avançava, Tonho não deixava. Prometi a mim mesmo não desistir e voltar ao assunto. Eu revisitava esse passado porque estávamos em um novo ciclo, e novas etapas exigem uma revisão das anteriores para evitar a repetição de erros. Não sei dizer se é mesmo possível escapar de cometer os mesmos equívocos, ainda que em uma roupagem diferente, mas eu precisava tentar. Comecei minha campanha para o condomínio no final de semana. Aproveitava encontros casuais com vizinhos para conversar nas dependências comuns do prédio e chamei os mais próximos para uma reunião no meu apartamento. Um dia, Dona Leda apareceu na minha porta, acompanhada de alguns moradores. Recebi a ela e seus amigos no corredor, com a porta entreaberta. Resumindo, a mensagem do grupo era que eu até poderia me candidatar a síndico, mas que eu soubesse que ela e outros 3 proprietários estariam no conselho fiscal. Mulherzinha criadora de caso. Tudo que fez como síndica foi perturbar a vida alheia e agora segue nessa toada. Eu sei que o problema é comigo. Sei que você quer me vigiar, dona Leda, e eu quero mais é que a senhora vá para o inferno. Eu era o que cada poro do meu corpo gritava enquanto eu a ouvia. Mas o que a língua soltou foi puro mel. Perfeitamente, sem dúvida. Seremos um grupo eficiente de moradores voltado para o bem-estar comum. Fechei a porta, cerrando um punho. Meridiana ajudava a mãe a retirar as xícaras de café e os pratos de biscoitos que havíamos oferecido ao grupo de vizinhos mais próximos que eu havia recebido antes. Bem chata e antipática essa dona Leida, né, papai? Levantei as sobrancelhas. Quando ela começava assim, é porque já estava com o que realmente queria dizer engatilhado. Você devia ter dado nela a mesma bronca que dá na gente, papai. Tinha que dizer para ela não ser tão chata assim. Aurora me olhou de lado com vontade de rir, mas ela tem idade para ser minha mãe, filha, e não eu ser o pai dela. Mas então quer dizer que fora aqui de casa, você nunca diz a verdade quando não gosta do que falam para você? Eu não sabia como explicar à Meridiana que às vezes é preciso ser hipócrita. Mentir e esconder sem demonstrar que essa minha dissimulação, na verdade, também falava um pouco da minha covardia diante dos nascidos e criados neste lado de cada cidade. Acontece que agora eu também morava ali. Era parte deste outro lado por opção e merecimento. Precisava me adaptar aos efeitos colaterais dessa escolha, porque sinceramente eles eram de menos. Um dia minha filha entenderia que isso era estratégico. Preferi responder contando a ela sobre quando passei no concurso do Banco do Brasil e como era trabalhar lá. A gente conta alguns fatos editando a memória, principalmente quando quem nos ouve é um filho, ou mais ainda, uma filha. Ela não precisava saber de tudo o que eu fiz para superar o isolamento que sentia, mas algumas coisas eram importantes ela perceber desde já, para ir entendendo como a banda toca para o nosso lado. O dia do resultado da prova foi o único dia da vida em que acordei mais cedo do que minha mãe. Não foi bem acordar, pois eu mal dormi. Queria estar na banca quando a primeira leva de jornal chegasse. Me vesti às pressas e desci o morro num pique só. Seu Marcelo já estava empilhando os jornais, às vésperas do concurso. Tonho e eu tivemos uma pequena discussão com ele no boteco. Tudo caça-níquel, rapaz. Esses concursos aí são só para pegar dinheiro com a inscrição. O bom mesmo é ter o seu próprio negócio, a sua lojinha, o seu botequinho. Olha o meu caso, não me falta nada. Pensa se não faltava mesmo nada para um sujeito que tinha uma banca de jornal minúscula no bairro pobre. Faltava muita coisa, mas seu Marcelo achava que não, só porque vivia um pouco melhor do que a maioria ali. Essa era a nossa discordância. Bom dia, seu Marcelo. É hoje. Tonho chegou minutos depois, mas estava tão nervoso que não teve coragem de abrir o jornal. Folheei ansioso as páginas até achar a lista dos aprovados. Percorri com o dedo os nomes e sobrenomes impressos, com letras miúdas, seguidos da respectiva classificação do candidato. Caso alguém não pudesse assumir por um ou outro motivo, a vaga ficava para o candidato seguinte. Não achei meu nome e resolvi voltar ao começo. E aí? Até seu Marcelo estava aflito. Tonho arrancou o jornal das minhas mãos para ver a lista. Merda, disse seu Marcelo. Eu falei que é só caça-níquel. Vocês jovens não escutam a gente. Merda pra mim, seu Marcelo, porque esse aí passou. E em terceiro lugar. Os dois, por motivos diferentes, me olharam como se eu fosse um alienígena. Eu mesmo estava me achando um.
Estranho, a gente deseja uma coisa, quer muito, luta por ela, e quando ela acontece, nem sempre é de imediato que vira verdade na nossa cabeça. Eu tinha pulado meu próprio nome? Peguei o jornal de novo para conferir. Vai que era um nome parecido, vai que tinha algum erro, vai que Tonho não tinha olhado direito, vai que eu tinha me condicionado para a decepção. Estava me preparando mentalmente para ela desde o momento em que terminei a última questão daquela prova. A mãe, inclusive, já havia começado a me consolar. Me aconselhou a ir na dona Juca Benzedeira. Disse que agora eu podia tentar conciliar um ano de cursinho com algum trabalho. Até ali, dona Feliciana fez tudo o que pôde para me dar condições mínimas para que eu não precisasse deixar a escola. O que ela não conseguiu foi me oferecer ferramentas para eu lidar emocional e psicologicamente com a realidade de ser bem-sucedido. Ela não sabia o que era ter êxito. Essa sensação fazia sua estreia tanto em mim quanto nela. Caramba, cabeçudo, tá tudo bem? Eu não tô acreditando, Tonho. Mas teu nome tá aí, pode crer que tá. Deu vontade de chorar. Mas segurei a onda e quis mais que foi consolar o Tonho. No próximo você entra. Você é muito inteligente, Tonho. Mas fica dividindo a atenção com esses outros lances seus. Ele fez um gesto de concordância com a cabeça e disse: Eu sabia que ia ser difícil me classificar, e esse teu bom resultado no concurso não vem de hoje, né? Não é que valeu mesmo a pena você deixar de jogar bola com a gente tantas vezes, ficar lendo aquele monte de livros? Comemora, cara. O dia clareou de vez e as ruas começaram a fervilhar de gente. Subi o morro de volta, torcendo para encontrar Dona Feliciana ainda em casa. Lá pelo meio do caminho, me deu vontade de gritar, pular, extravasar, mas não fiz nada disso. Só corri quando vi aquela mulher baixinha descendo o morro para sua lida como vendedora numa barraca na estação de trens. Abracei minha mãe. Ela estava com aquele ar sonolento de quem havia acabado de acordar. Mostrei meu nome no jornal e ela também precisou olhar mais de uma vez para acreditar. Nos abraçamos longamente. Ela me beijou na testa, sorriu e desceu toda feliz. Assim que cheguei na frente de casa, fui enfiar a cabeça debaixo do jato gelado de um chuveiro que ficava num cubículo ali fora. Eu olhava em volta, pensando nas modificações que faria. Laje no lugar de telhado, venezianas, pintura, construiria mais um cômodo, ou quem sabe até levantaria outro andar. Mas a primeira coisa era ter um banheiro dentro de casa. Não tinha se passado nenhuma hora desde que eu vira o resultado do concurso e eu já me visualizava morando em outro lugar. O passo seguinte era me casar com Aurora. Pensar nela me fez passar a loção de barba das ocasiões especiais. Vou descansar um pouco e desço logo mais. Chegou a hora de bater palmas na frente do portão de um certo muro pintado. Dona Polônia nunca escondeu que não gostava de mim. Eu só não sabia o quanto. Isso me afetava. Quando faltavam uns 6 meses para o concurso, cheguei a pensar seriamente em desistir de Aurora. Achava que eu não ia conseguir entrar no Banco do Brasil e que, no fundo, o seu Marcelo tinha razão. Então, vó Juca Benzedeira falou uma coisa que me serviu de combustível para ir até o fim. Você sabe que a dona Polônia não te suporta, né? Ela vive dizendo que você vai morrer nessa oficina. Desci o morro calmamente, cantarolando músicas que a gente curtia na época. Quando cheguei na frente da casa de Aurora, reparei que o muro estava precisando de uma nova de mão de tinta. Não só ele, mas a fachada inteira. Bati palmas e Dona Polônia apareceu com um ar irritado na janela, com sua cara trancada, habitual, e uma caneca de café fumegante na mão. Mostrei o jornal como quem levanta um troféu, e achei ter visto o início de um sorriso que ela jamais deixaria escapar por inteiro. Aurora e Zuleika apareceram ao lado dela na janela. Aurora saiu e nos abraçamos e beijamos. Zuleika não perdeu a chance. Pois é, tia. Pode ir separando os alfinetes que a prova do vestido de noiva vem aí. A escolha do novo síndico transcorreu num clima de quase apatia. Nem parecia que a atmosfera política estava como estava lá fora, com todo mundo só falando em democracia, abertura, constituinte, congresso, volta de exilados, etc. No nosso mundinho paralelo, ninguém queria assumir a bucha de governar o Bougainville. Dona Leda e sua turma tentaram tumultuar, mas sem sucesso. Fui eleito com pouco entusiasmo e uma boa dose de ceticismo. Dos problemas o menor, agora o cargo era meu, o que aliviaria demais o fechamento das contas do mês lá em casa. Meridiana, que tinha estado na assembleia comigo, entrou na sala excitada, como se eu tivesse sido eleito para a presidência da República. César estava à mesa de jantar, com seus livros abertos diante dele.
e a irmã começou a contar como tinha sido a eleição, transformando a cerimônia modorrenta em algo cinematográfico. Mentira, menina, eu estava lá e não foi assim, disse Aurora rindo e tentando diminuir os exageros de Meridiana. Fiquei de longe observando, satisfeito por ver meu filho sorrir. Ele passou a me preocupar um pouco antes da nossa mudança. César sempre foi um menino brilhante, de um tipo raro, disciplinado e versátil, bom em tudo. Parecia capaz de vir a ter muito sucesso no que desejasse seguir, mas ele andava estranho, ia mal na escola, mostrava-se disperso e desmotivado. Minha intuição dizia que era preciso agir com urgência para trazê-lo de volta ao seu estado natural. Isso ajudaria a também dar um rumo a Augusto, que, embora muito inteligente, era o reverso do irmão, bagunceiro e desorganizado. Decidi então enviar os dois a uma escola de período integral, excelente e muito rígida. Comuniquei primeiro ao César, que eu achava o mais sensato dos dois. Para minha surpresa, ele se opôs à mudança de escola com a veemência que eu esperava vir de Augusto. Colégio militar, mas eu não vou mesmo. As freiras eu até aturo, mas aquilo lá não é para mim. Acontece que nem ele, e muito menos o irmão tinham que querer nada. Eu era o chefe ali e estava irredutível. Quanto mais eu gritava, mais ele abaixava e modulava a voz. Aquilo foi me irritando, irritando. Fala que nem homem, porra. Nessa hora, ele subiu uma montanha de raiva represada. Nunca havíamos tido em casa um momento como esse. Lembro de todas as palavras daquela discussão. Elas escapavam sem controle dos dois lados, e César parecia querer me espancar com sua torrente de insultos. Aurora se assustou e mandou Meridiana ir para o quarto. O senhor se acha o cara só porque venceu na vida sem pai e passou no concurso público. Colégio militar? Esqueceu do seu amigo Tonho, é? O senhor está preso nessa ideia de ser o maior, de vencer na vida. O senhor é um prisioneiro. Dei um tapa no rosto de César. O que ele sabia sobre prisão? O que ele sabia da vida? Soquei a mesa com força. Antes desse dia, eu nunca havia encostado um dedo em nenhum dos meus filhos. Pois eu vou mudar de nome, César explodiu. Agora quem não vai ter o nome do pai nos documentos sou eu. Desisti da ideia da escola militar, porque aquela discussão me arrasou. A falta do nome do meu pai nos meus documentos me incomodou a vida inteira. Eu era José Ernesto Pena, filho de Feliciana Pena e só. A linha do pai constava em branco. Significava que, com tinta invisível, aquela que logo salta aos olhos de quem quer te diminuir, estava escrito pai desconhecido. Quando meus filhos perguntavam pelo avô, eu repetia o que minha mãe tinha me contado. Ele foi embora antes de você nascer e não sei mais nada sobre ele. Essa história ganhou um capítulo especial quando precisei me apresentar no Banco do Brasil. Meu novo chefe olhava para mim e para os papéis em suas mãos com ar divertido. Do que ele estava achando graça? Seu Linhares prendia o riso enquanto me fazia perguntas, e aquilo era esquisito. Não parecia ser apenas por conta da minha roupa desengonçada, emprestada do tio do Tonho. José Ernesto do que mesmo? Pena, apenas pena, eu disse. Em seguida, respirei fundo e assinei a papelada. Naquele dia mesmo fui apresentado aos meus colegas de trabalho. Comecei a entender o básico das minhas funções e voltei para casa com a mente reprisando a imagem dos risos contidos, primeiro na boca do meu chefe, depois em outras bocas ao meu redor. Logo comigo, uma pessoa sempre tão séria e com um nome que me soava bem respeitável. Tentei ignorar, acalentando o pensamento de que, com o tempo, eu seria apenas mais um rosto na repartição. Conforme avançava na carreira, comprei ternos que cabiam perfeitamente em mim e ia a lugares considerados importantes, mas a impressão de ser olhado com desdém persistia. O que eu enxergava no fundo dos olhos de quem me fitava era pouco caso. Seria diferente com os meus filhos? Com meu salário e sem pagar o condomínio, conseguimos um pouco de alívio nas contas. Ainda era um equilíbrio frágil, pois, embora nada nos faltasse, também nada sobrava, e eu tinha um sobressalto com qualquer necessidade que saísse do planejado. A educação das crianças era a prioridade, nosso gasto mais pesado junto com as prestações do carro e do apartamento. As escolas dos três eram caras, demandavam materiais caros, livros caros e programas caros com amigos caros. Havia ainda as roupas novas para cada degrau que eu subia na carreira. Móveis e decoração do apartamento, troca de carro, enfim. Cada escalada de um nível financeiro virava um pequeno pesadelo. Conta atraía conta e mais conta. E o bicho-papão de me tornar um adulto pobre se agigantava.
Anos a fio assim. Cada novo bem adquirido desbloqueava uma nova ansiedade. Eu continuava desejando quase as mesmas coisas que havia enumerado para o Tonho, fazia muitos anos, na oficina do pai dele, mas passei devagarinho a querer viver sem o peso que os novos boletos me traziam. Só que era uma contradição esse negócio de querer conforto com menos obrigações, e sinceramente eu não vi uma solução. Até que o ano de 1991 chegou, trazendo consigo algo que fez triplicar a vontade que eu vinha sentindo de enxugar a minha vida: o Plano Collor. A poupança de todo mundo foi confiscada, ou melhor, a de quase todo mundo, porque o grosso do povão era como a minha mãe, gente que não confiava em banco. Dona Feliciana tinha um filho bancário, mas seguia guardando o pouco que tinha lá naquele saquinho enfiado no buraco atrás do armário. Eu brigava demais com ela por causa disso. No Bougainville, em compensação, todo mundo mantinha suas economias na caderneta de poupança, e de uma hora para outra os moradores se viram privados de seus recursos. Menos nós. Tínhamos um dinheirinho guardado, claro, mas era para uma emergência e estava bem abaixo da linha de confisco. E como a situação ficou ruim para todos, passamos sufoco igual. O desespero foi geral, o dólar disparou para a estratosfera e uma quantidade enorme de empresas que tinham dívidas em moeda estrangeira quebrou imediatamente. A inflação, que já era um monstro desgovernado, se agravou. As filas para entrar nas agências bancárias davam voltas no quarteirão. Era gente gritando, infartando, nos agredindo, como se tivéssemos culpa do que estava acontecendo ou tivéssemos poder para mudar alguma coisa. A maioria do povão podia não ter conta em banco, mas dependia de quem tinha. Foi o caos. Eu via nos olhos de cada proprietário de loja, de cada comerciante, que de uma hora para outra se viu sem nada, a humilhação de ter se dado conta de que ele não era assim tão diferente de seus funcionários, de seus operários. A classe média, a qual eu tanto sonhava pertencer, não era garantia de segurança, e naquele momento essa não era uma ideia abstrata. O plano econômico tratou de inscrever essa realidade nos livros que contariam a história do país com letras garrafais, de forma que só os muito lunáticos ou muito ricos não entenderam ou não quiseram entender o que estava acontecendo. E eu estava cansado daquela vida em que uma conta puxava a outra. O terno que sugeria a gravata, a comida que harmonizava com um vinho específico, a visita que pedia a mobília da moda, o cargo que pedia um cargo, o cargo que pedia um carro, que eu não podia pagar. Eu havia escolhido trabalhar no banco de maneira muito consciente, para ter segurança, para ter segurança financeira e estabilidade, para construir um patrimônio. Portanto, não foi o banco que me escolheu. Não recebi dele nenhum chamado em meus sonhos. A decisão de estar lá foi fruto da necessidade. E se eu tivesse dinheiro suficiente para me manter? No que eu trabalharia com prazer o resto da minha vida? Descobri que eu nunca tinha pensado sobre qual seria o meu real talento. E pensar nisso foi como voltar à juventude, para aquela fase da vida em que vamos definir nossos rumos. Lembrei da oficina mão na roda e de como eu adorava consertar aqueles carros. Fazer voltarem à vida máquinas praticamente condenadas. Era a mesma sensação de utilidade e realização que me invadia quando eu escrevia as cartas perto do carrinho do seu Dionísio, o pipoqueiro. A partir daí, um pensamento passou a me rondar. Seria possível voltar para o matadouro, mas sem aquela dificuldade toda da minha infância e do começo de vida com a Aurora? Todos esses casos do meu passado distante e recente se misturavam na minha cabeça, e um dia resolvi ir ver minha antiga casa. Minha mãe continuou morando ali, quando a Aurora e eu saímos do matadouro. Depois que ela faleceu, alugamos para o filho recém-casado de um antigo vizinho, e quando ele deixou a casa, Meridiana e eu fomos ver como estava o imóvel. Agora que meus filhos já eram adultos, achei que o meu momento tinha chegado. Só faltava resolver uma coisa, ela e eu. A Aurora não queria se mover de onde estava. Era dolorido admitir, mas talvez tivesse finalmente chegado a hora de olhar com coragem para o nosso casamento. Nossa rotina, assombrada pelo monstro dos boletos, tinha acabado ou não com o que um sentia pelo outro? Nossa união ainda fazia sentido? Será que ainda estávamos juntos, só por causa daquele nosso antigo sonho de progredir e não mais por amor? Eu estava confuso, cheio de perguntas, angustiado e meio medroso, mas não havia outro jeito de descobrir.
Encontramos o imóvel da Matadouro bem conservado, com as marcas naturais do tempo. O que não estava em bom estado era o Opala do Tonho, do qual Zuleika não conseguia se desfazer. Fomos até a casa dela para dar um alô, e quando bati o olho no carro, as lembranças voltaram e senti uma vontade enorme de vê-lo jovem outra vez. Sentei-me na escadinha da porta da frente da casa e fiquei olhando a pista. Pude até ouvir os 3 toques da buzina do Tonho e a voz dele repetindo: "O problema não é ter as coisas, é as coisas terem a gente, sacou?" Eu precisava admitir que o Bougainville e tudo no entorno da minha vida eram meus donos. No banco, eu era um vendedor, e o meu produto era o medo. Vendia seguro de vida, de casa, de automóvel, vendia crédito, conta segura, investimentos, limite, cheque especial, poupança. Meu público eram as formigas de verão com pânico do inverno que viam se aproximar. O que eu, aposentado, poderia fazer além de ser síndico? Minha filha está aqui agora, olhando a casa e o bairro velho comigo. Não sei se ela lembra do dia que eu lhe disse há muitos anos no dia em que saímos daqui. É fácil voltar quando você precisa muito do que ficou para trás. E quem volta não é mais aquele que um dia foi. Eu não era mais aquele que um dia tinha a convicção de que era possível transformar a geografia, ainda que de um jeito imperfeito, transtornado e em constante processo de mutação. Eu queria sentir a mesma coisa que me invadia quando entregava um veículo, funcionando perfeitamente, ou quando alguém para quem eu tinha escrito uma carta recebia a resposta de uma pessoa querida. E também queria a liberdade de dar atenção a coisas aparentemente sem utilidade, porque passei a vida achando que prazer não me ajudaria em nada com os meus boletos e o imposto de renda. Bateu uma exaustão tremenda e decidi que era minha hora de tentar me livrar do temor da precariedade. Como devia ser não viver o tempo todo precavido contra o amanhã? Era hora de ousar e de encarar o ponto de partida.